Respira fundo e vai. Então, continuando na aula 1, Geografia 2, a gente estava falando da ONU, que é um organismo multilateral, na verdade, é a poderosa chefona dos organismos multilaterais do mundo, porque todos os países do mundo, que são considerados países, fazem parte dela, né? Na verdade, a ONU foi criada, a gente viu alguns objetivos ontem, alguns principais objetivos da ONU, e um deles, na verdade, o nome dela é Organização das Nações Unidas. Nações Unidas. Ela foi criada ali no final da Segunda Guerra Mundial, para manter uma paz mundial, para regular o mundo ali, para que não houvesse uma terceira guerra mundial tão próxima deles. E a gente não sabe também se vai ter, mas que ela foi criada com esse objetivo de manter uma segurança, uma certa segurança entre os países, para diminuir um pouco as desigualdades sociais, né, entre o globo, assegurar uma dignidade humana para as pessoas, enfim. E aí ela foi criada nesse contexto final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, lá nos Estados Unidos. Na época, quando ela foi criada, só 51 países assinaram de início, né? Mas hoje já fazem parte dela 193, ou seja, todos aqueles que são considerados países do mundo fazem parte da ONU. Tem uns que não são membros ainda plenos da ONU, porque não são considerados países, certo? Não são considerados países ainda. E aqui embaixo, né, ó, vai mostrar, geralmente fica revezando o presidente da ONU e o vice-presidente da ONU, fica revezando entre um estadunidense e um europeu. Geralmente os manda-chuvas da ONU são essa galera mesmo. É tanto que eu falei ontem para vocês do logotipo da ONU, né? O logotipo da ONU que é feito numa projeção plana ou azimutal, dando um foco ali para a América do Norte, né? Principalmente para os Estados Unidos e Canadá, e para os países ali da Europa, que são os poderosos chefões dentro da ONU. Então, a ONU tem esses principais objetivos aqui que a gente viu ontem: manter a paz mundial, garantir os direitos humanos, promover o desenvolvimento socioeconômico entre as nações, incentivar as autonomias das etnias dependentes, tornar mais fortes os laços entre os países fortes, soberanos. Ok. E a gente viu também que a ONU ela tem aí 5 órgãos que são extremamente essenciais: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a gente falou dele, né, que ele é muito importante, o Conselho de Segurança da ONU, decide sobre conflitos que acontecem no mundo, se a ONU vai intervir, se não vai. A ONU ela tem um poder também, de certa forma, de evitar conflitos no mundo. A gente viu que dentro desse Conselho de Segurança tem 5 membros que são permanentes, que ninguém tira, e eles têm poder de decidir sobre votações, sobre né, coisas ali que estão sendo discutidas entre eles. Como, por exemplo, intervir na guerra da Síria. Devemos intervir na guerra da Síria ou não? A Rússia vai lá, a Rússia é amiguinha do presidente da Síria, né, o Bashar al-Assad, aí faz, não vai não. Pum, pronto. A Rússia faz parte ela faz parte do Conselho de Segurança e ela é membro permanente do Conselho, né? São 5 permanentes: China, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e França. São membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, eles têm o poder de botar o dedinho lá e dizer, não quero, e ele anula uma decisão do Conselho de Segurança da ONU. Dentro do Conselho de Segurança da ONU, só tem 15 países. Desses 15, 10 são temporários, existem eleições para eles, a cada 2 anos eles dão fora, e aí tem uma nova eleição, né? E aí novos representantes surgem. E 5 que são permanentes, que são aqueles que eu falei agora há pouco, né? China, Rússia, Reino Unido, França e Estados Unidos. Tem poder decisório muito forte. Sim, então tem 5 órgãos principais: Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Secretariado da ONU e o Tribunal Internacional de Justiça. Ok, enfim, vamos lá. Eu ia dizer uma coisa aqui que não era para dizer. Sim, aí a ONU ela também tem vários organismos que trabalham ali junto delas, né? Tá sempre ali tratando de assuntos específicos, mas que faz parte da ONU, tá ali uma agência muito interligada à ONU, né? Fazendo um trabalho ali junto com a ONU. FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, vamos falar dela já já. A OMS, que vocês estão ouvindo muito falar dela, a Organização Mundial da Saúde, OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a FAO, que é a organização que lida sobre assuntos ligados à fome, subnutrição, pobreza, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a Unesco, né, que trabalha sobre assuntos aí relacionados no âmbito da educação, da ciência e da cultura internacional, e etc., porque tem vários outros organismos. A ONU está presente no mundo todo, com equipes trabalhando, com escritórios, né, em várias partes do globo, porque, na verdade, tá, uma travada legal. Porque, na verdade, todos os países do mundo fazem parte dela, né? Então, assim, ela basicamente tem ali um escritóriozinho em cada país, ou pelo menos ali em cada região do globo. O país mais jovem a fazer parte da ONU é o Sudão do Sul. Na verdade, é o país mais jovem do mundo, né? Porque o último país a ser formado, que a gente tem noção, que a gente tem notícia, é esse aí, é o Sudão do Sul.
Até 2011, né? Teve um referendo lá nesse país. Espera aí que eu vou mostrar para vocês, para não ficar uma coisa assim, só imaginando. Que delícia a imaginação, muito bom. Mas espera aí. Pronto, espera aí. Deixa eu botar aqui. Isso. Já deveria estar aberto? Já deveria, mas não está aberto. Mas vou abrir agora. 1, 2, 3 e... Pum, pronto. Deixa eu dar um zoom aqui, bem bonito, bem bacana, porque ninguém está enxergando nada. Isso. Mais mulher, porque a gente ainda não está vendo. Isso. Isso, muito bem. Sudão do Sul é o país mais recente do nosso planetinha, né? Do nosso mapa aí do mundo, do nosso planisfério. É o país mais recente. Ele se formou em 2011, certo? O bichinho está fazendo o quê? 10 anos esse ano. 10 anos que ele existe. O Sudão do Sul, na verdade, tudo isso aqui, ó, é aqui. Eu vou grifar o Sudão do Sul. Sudão do Sul. Nessa parte aqui mais a leste, né? Tá vendo? Da África. É um país africano. Antigamente, isso aqui era tudo Sudão. Sudão do Sul era uma coisa só, né? Era o Sudão. E aí, por questões religiosas, políticas, econômicas, eles resolveram se separar, fizeram um referendo, uma votação, e aí decidiram realmente separar o Sudão. E aí criaram um país novo chamado Sudão do Sul, é o país mais recente. E ele tanto é o país mais recente do planisfério, quanto também é o mais recente aí a fazer parte da ONU, né? E com ele, a ONU conta com 193 países. Aí tem uns que não são estados soberanos, porque ainda não tem total poder sobre o seu espaço, né? Não, por exemplo, Taiwan não tem... Eles se consideram um estado soberano, mas a ONU ainda não considera eles como um estado ainda em si, porque a China diz que pertence a eles, né? Que mais? O Vaticano também, ó, só tem o status de observador, de um país observador, ainda não tem o status soberano também, de acordo com a ONU, mas é considerado um país, o Vaticano é considerado um país, certo? Que mais? Sim, então 193 países fazem parte hoje, e o país mais recente é o Sudão do Sul. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a ONU se tornou aí, ampliou ainda mais o seu poder de influência no mundo, né? E passou a ser o organismo supranacional, né, que está ali além do espaço nacional, né, de várias nações do mundo. Aí tem aqui falando sobre a ONU. A gente sabe que quem tem mais poder dentro dela geralmente é quem? São os Estados Unidos, alguns países da Europa Ocidental, eles têm um certo poder. É tanto que fica revezando na presidência e vice-presidência da ONU, fica revezando ali, geralmente entre um estadunidense e alguma galera ali da Europa. E aí, o que é que acontece? Eles têm um certo poder sobre o organismo? Tem. E aí, o posicionamento da ONU, muitas vezes, se torna uma coisa enfraquecida, porque ela acaba acatando as decisões desses países que têm um certo poder dentro dela. Como, por exemplo, em 2013, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, dizendo que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, sendo que nunca foi encontrado isso, a ONU deu aval dizendo que podia acontecer aquilo ali e tudo mais. Disse assim que, né, não fez nada. Os Estados Unidos invadiram, não pode fazer isso. Um país violar ali outro país que faz parte da ONU, não pode. Se você violou uma regra, um acordo, uma norma, do nada, você não pode fazer isso. E a ONU deveria fazer alguma coisa, sancionar, punir aquilo ali, aquele país, aquela ação. E não fez nada. Porque a gente sabe que os Estados Unidos têm muito poder dentro da ONU. Então, isso bota em xeque, de certa forma, um pouquinho ali o que é a importância da ONU para o mundo, né? Porque ela não deveria manter a paz mundial. Como é que ela, de certa forma, permitiu que os Estados Unidos invadissem o Iraque, assim, do nada, dizendo que o presidente guardava armas de destruição em massa, o Saddam Hussein, sendo que nunca nem foi encontrado isso, né? Bota aí a desejar esse papel da ONU no mundo. Mas, de certa forma, ela foi criada para isso, né? Ela foi criada para manter a paz do mundo, mas será que ela está conseguindo fazer isso mesmo? Enfim, bota aí, deixa aquela dúvida no ar, né? Aí aqui a gente tem um outro organismo que está interligado à ONU, né, que é o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Tanto o FMI quanto o Banco Mundial, né, ou BIRD, na verdade o BIRD faz parte do Banco Mundial, na verdade, né? E haja na verdade que eu estou falando, viu? Bens a Deus. Botei meu óculos agora, chega o negócio ficou complicado.
o FMI e o Banco Mundial são instituições que foram criadas também no final da Segunda Guerra Mundial, mas eles foram criados aí, foi decidido criar o FMI e o Banco Mundial numa conferência que teve nos Estados Unidos, chamada Conferência de Bretton Woods, né, em 1944, estava terminando ali, perto de terminar a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 45, estava perto, e a galera ficou assim, ei, cara, a gente precisa decidir aqui como é que vai ficar o comércio internacional, o sistema financeiro internacional, né, criar algumas regras, como é que a gente vai salvar a galera aí arrasada com a Segunda Guerra, como é que vai ser isso? Vamos criar aqui alguns organismos, né, que vai ser essencial aí para, de certa forma, reorganizar esse sistema internacional, seja de forma política, de forma econômica, enfim, vamos ajudar a galera? Bora? Vamos criar alguns organismos? Vamos, beleza. Aí criaram a ONU, nessa conferência, nesse período, na verdade, essa conferência não, nesse período aí também, e nessa conferência de Bretton Woods, tiveram a ideia de criar o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e criar o Banco Mundial. O Banco Mundial e o FMI, eles concedem empréstimos, ambos concedem empréstimos a países, mas o FMI, ele é mais ligado a questões de emprestar dinheiro a países quando eles passam por crises econômicas muito severas, né? Quando um país está passando por uma crise econômica muito severa, geralmente ele pede dinheiro emprestado ao FMI. O Banco Mundial, de início, ele foi criado para reconstruir os países, principalmente os países europeus, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, que estavam ali arrasados. Financiou a reconstrução desses países. E depois ele passou a investir em alguns setores específicos. Eu vou mostrar já já para vocês, certo? De países. Mas, geralmente, quando um país passa por uma crise financeira, é o FMI que primeiro eles vão recorrer, né? Sendo que tem um probleminha, porque o FMI, ele não cede esse empréstimo à toa, não. O país que pede dinheiro emprestado ao FMI tem que assinar ali toda uma prerrogativa, dizendo que ele vai ter que cumprir tais especificações que o FMI manda eles, né, cumprirem, que são os planos de ajustes estruturais, os PAEs. E esses planos de ajuste estrutural lasca com a sociedade. Vocês vão ver por quê. Porque um dos planos estruturais do FMI é, por exemplo, o governo arrecadar mais imposto do que gastar com a sociedade, gastar menos com educação, com saúde, enfim. Acaba que quem paga a dívida é a população do país, né? Porque esses planos de ajustes estruturais que o FMI faz, que obriga os países que pediram dinheiro emprestado a ele, né, a fazer, é para que eles consigam pagar a dívida. Tem que pagar a dívida. E a dívida tem juros. Se você não pagar, é só aumentando, né? É como se você pedisse dinheiro emprestado do banco e tá, não vou pagar, não. E aquilo ele vai só aumentando, só aumentando, só aumentando. Chega um dia que o Serasa vem, né? Hashtag o Serasa vem. Então, você vai ter que pagar a dívida. E aí o FMI faz, olha, assine isso aqui, que vocês vão conseguir. Siga isso aqui. E aí vai. Então, olha, possui sede, foi criada na Conferência de Bretton Woods, em 1944, possui sede na cidade norte-americana de Washington, e seu objetivo é estabelecer uma cooperação econômica em escala global, assegurando o bom funcionamento do sistema financeiro internacional, né, mundial, pelo monitoramento das taxas de câmbio e da balança de pagamentos, através de uma assistência técnica e financeira que o FMI cede aos países do globo. É composto por... Aí eu vi na internet que estava... Aqui tem 188, né? Mas na internet eu encontrei o site com a notícia mais recente, dizendo que faziam parte dele 189 países do FMI. Nem todos os países que fazem parte da ONU fazem parte dessas instituições, não, viu? Nem todos. Tem uns que não fazem parte. Mas aqui, né, pelo que eu vi, pela notícia mais atualizada, 189 países fazem parte do FMI. Se você não faz parte, possivelmente você não tem essa chance, essa possibilidade de ser ajudado no momento de crise, né? Em que cada membro... Aí sim, outra coisa. Cada membro que faz parte do FMI, ele participa, você paga uma mensalidade, entendeu? Você tem uma cotazinha ali de participação. Não imagine que você vai participar de um organismo internacional que vai tratar de regras, que vai beneficiar você, e você não vai pagar nada, não, porque você tem que pagar. Você tem que pagar alguma coisa. E aí, cada país ele tem uma cotazinha de participação dentro do organismo. É claro que, tipo, os países mais ricos, eles cedem mais money do que os mais pobres, certo? Tem isso. Se você é mais rico, você paga mais. O que deveria ser feito no Brasil, né? Se a pessoa é mais rica, ela deveria pagar imposto, né, bem mais alto do que a gente, mas, enfim. Enfim. Em cada membro, que na condição de empréstimo, sim, ó, como eu falei para vocês, quando um país ele pede dinheiro emprestado ao FMI, ele tem que assinar uma carta de intenções com o órgão, uma carta de intenções. Aí vem a lapada, né?
Porque não pense que é uma coisa assim, olha, pedir dinheiro emprestado a você, eu pago tal dia. Não é assim, você tem que assinar o negócio lá direitinho, você vai pagar em quantas vezes? Em 20 anos. Dessa forma, então os juros vai só aumentando. E se você não pagar, aumenta mais. E o que é que você tem que fazer também? Né? Só assim, eu assinei o negócio lá, o acordo, recebi o dinheiro e acabou. Não é assim, não. Você vai ter que seguir uma série de regras que a gente vai mandar vocês fazerem para que vocês consigam arrecadar o dinheiro para pagar a dívida. E também se reorganizar, né, financeiramente. Aumentar a produção econômica, aumentar o PIB do país, né, e se reerguerem, porque o FMI, de certa forma, ele ajuda para o que o país ele consiga se reerguer. Então, você assina a carta de intenções com o órgão, né, com vistas a redução de gasto público. Eita, o que é isso? Redução de gasto público. Quem é que paga a conta? Quem é que paga a conta? Tcharam! Nós, né? Redução de gasto público significa congelar salário de servidor, não sei quantos anos, fazer um teto de gasto, congelar gasto com saúde, congelar gasto com educação, com segurança e blá, blá, blá. Com assistência social, né? Ou seja, quem paga a conta são as pessoas. Então, e o próprio FMI faz isso, né? Diz, ó, você assinou, mas siga essas regras. Então, redução de gasto público, elevação de imposto, aumenta os impostos sobre tudo aí que a galera paga, certo? Pode aumentar. Redução de salários, ou então congelamento de salário durante muito tempo, que é isso que está acontecendo no Brasil. Queria nem dizer. Esse órgão teve um papel, sim, outra coisa que, de certa forma, ele acaba meio que fazendo com que os países façam, né? Porque você vai ter que pagar a dívida, aí faz privatizar empresas também seria uma coisa interessante, porque você consegue obter dinheiro em curto prazo e consegue ali, né, se reerguer. Esse órgão teve um papel de destaque na formação da Troika, que é a Comissão Europeia e Banco Central Europeu, para recuperar os países que vivenciaram a crise econômica agora. Quando os Estados Unidos entrou em crise, né, em 2008, vários países da Europa também entraram em crise também. E tem uns que meio que se lascaram mais do que outros, que são os pigs. Os pigs, que quer dizer porcos, né? Os bichinhos, os coitados. Tipo assim, que se lascaram mesmo com a crise de 2008, que foi, atingiu a Europa. Que são Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Todos eles, de certa forma, foram beneficiados aí pela FMI para tentar se reerguer. Aí vem o Banco Mundial, ou BIRD, mas na verdade o BIRD faz parte do Banco Mundial, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. O Banco Mundial também é outra coisa que foi pensada na Conferência de Bretton Woods, nos Estados Unidos, né, em 1944, e passou a existir em 45. Ele também tem uma sede nos Estados Unidos, tem em Washington. De início, ele foi criado para reconstruir os países pós-Segunda Guerra, e hoje em dia atua também financiando os países do globo, né, que precisam de financiamento, óbvio, em alguns setores específicos, como o setor de infraestrutura de transporte, geração de energia, saneamento, enfim, também garantindo aí, de certa forma, o desenvolvimento econômico e social dessas nações. Então, repare que o Banco Mundial ele é diferente do FMI. O FMI está mais ligado a questões de crise econômica, enquanto o Banco Mundial está mais ligado a questões ligadas à infraestrutura, ou então a algumas questões sociais, enfim, certo? Fazem parte dele. Aqui de 184, né? Nas informações que eu vi na internet, mais recente, dizia que fazem parte dele 189. 189 países. Ok? Os maiores acionistas são os Estados Unidos, tem mais poder dentro do organismo, né? Ok. OMC. A OMC é outro organismo aí multilateral, que está ligado à ONU também, né? Organização Mundial do Comércio. Ela foi criada para substituir uma outra instituição que já existia no passado, né? Desde 1940, não sei se foi 47, que disse que é 48, mas a primeira é 47, que é o GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio. O GATT também era uma instituição que lidava, né, sobre normas, acordos ligados ao comércio internacional. E aí, em 95, houve a criação da OMC para substituir esse GATT, né, essa instituição que já existia desde o final da Segunda Guerra Mundial, para lidar sobre assuntos relacionados ao comércio. Como é que atua a OMC? Ela atua através de estabelecendo acordos, regras para o comércio entre os países. E fazem parte dela cerca de 156 Estados-membros. Aqui eu não atualizei o dado, né? Não vi, peraí. Não vi se mudou. Deixa eu ver aqui. Tcharam, 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 tcharam.
Não, tá. Mesma coisa aqui, né? De acordo com os dados aqui, 156 Estados-membros. Ela atua através de regras, de acordos, atua também, de certa forma, para tentar diminuir a disparidade entre as nações, né? Entre economias que são muito desenvolvidas e que são pouco desenvolvidas, fica tentando diminuir um pouco essa diferença. Ela atua através de rodadas de negociações, né? Existem várias rodadas de negociações. A rodada atual é a rodada de Doha. Essa rodada de Doha começou em 2001 e vem acontecendo até o momento atual. É uma rodada de negociações, de acordos que são feitos entre os países que fazem parte da OMC, para tentar, de certa forma, ajudá-los, né, a desenvolver economicamente e a diminuir as disparidades entre eles. Mas essa rodada é muito polêmica, porque não conseguiu fazer o que ela queria ter feito, que seria basicamente tentar diminuir um pouco o protecionismo econômico que existe entre os comércios de países centrais. Países centrais, países ricos, eles geralmente protegem muito seu mercado, né? Acaba aumentando o imposto sobre os produtos que vêm de outros países, facilitando ali que o produto que é feito dentro do seu país se torne mais competitivo, mais barato, né? O produto que vem de fora, eles aumentam o imposto para que o produto que é feito ali dentro seja mais comprado, seja mais barato. Então, a rodada de Doha, ela queria meio que acabar um pouco com esse protecionismo que existe nos países mais ricos, esses subsídios, principalmente no setor agrícola que existe, de certa forma diminuindo aí a diferença, né, entre os países mais pobres, que não têm tantas condições de fazer esse protecionismo, e os países mais ricos. Falta de consenso nessa rodada de Doha. Ok, não conseguiram muita coisa ainda não. E aqui em cima está falando sobre a FAO. A FAO é outra agência aí, outro organismo, está ligado, na verdade, à ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que lida de assuntos relacionados à agricultura, obviamente, produção agrícola, e está ligada também a assuntos relacionados à pobreza, à fome, à subnutrição no mundo. Participam dela também, não atualizei esse dado, viu? 191 países, né? De acordo com o livro de vocês. FAO. Aqui já está dizendo outro dado, né? Ela disse que participam dela 194 países, de acordo com o site da FAO, né? Deve ter atualizado aí, 194, aqui tem 191. O diretor-geral é um brasileiro, também não atualizei esse dado, talvez tenha mudado já, porque tem eleições. Pronto. Teoria dos mundos. Agora a gente vai ver algumas regionalizações, certo? Algumas formas de regionalizar o mundo, de dividir o mundo, nosso planetinha, que é composto por, né, cerca de mais de 190 países. Essa teoria dos mundos é uma teoria que vai ocorrer aí nesse período do mundo bipolar, né? Período do mundo aí marcado por dois grandes polos de poder. É a teoria que divide o mundo em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. E ela foi primeiro bolada, pensada, né? Através de um carinha chamado Alfred Salvi, ou Salvi, não sei como é que pronuncia, enfim, em 1952. Uma das mais expressivas surgiu na infância. Aí o que é que ele disse, né? O Alfredinho. Para designar o conjunto de países, ele denominou esse nome Terceiro Mundo, né? Para denominar ao conjunto de países que se encontravam fora do centro das decisões políticas mundiais. Então, imagine que a galera do Terceiro Mundo é uma galera que está alheia. Aquele povo aleatório, né? Tipo assim, ele não participa das decisões internacionais. Quem está no primeiro mundo, na Beatriz? De acordo com essa teoria. Quem está no primeiro mundo é a galera rica, do mundo capitalista industrializado, a galera rica, capitalista. A galera do segundo mundo é a galera socialista, e a galera do terceiro mundo é a galera também capitalista, mas é a galera capitalista menos desenvolvida, né, que não tem muito poder de decisão, de decidir politicamente, economicamente, certo? E a galera do terceiro mundo, ela ficou meio que ali em cima do muro durante a Guerra Fria, né? Tipo assim, não quis tomar posição, não. É tanto que foi criado até depois o grupo dos não alinhados, né? Que eles nem se alinharam ao bloco do primeiro mundo, capitalista industrializado, nem ao segundo mundo socialista. Eles ficaram ali em cima do muro. Bacana, isso é interessante. Então, assim, e outra coisa, esse termo primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo não existe mais, viu? Isso não existe mais, isso aqui é coisa do passado. Agora, amor, eita, isso aqui é coisa do passado, não existe mais. Hoje a gente já classifica o mundo conforme uma outra classificação, outra regionalização, né? Que é a regionalização que divide o mundo em 3 grupos de países: os centrais,
os periféricos e os semiperiféricos. Vou mostrar já essa daí. Já não, porque vai acabar a aula, não dá tempo, mas vocês vão ver comigo isso aí. Então, essa regionalização aqui, ela é uma regionalização que surgiu aí nesse período de início aí da Guerra Fria, né, vai imperar durante a Guerra Fria a divisão do mundo em 3 mundos, primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. E ela tem por base o quê? O termo era uma alusão à divisão da sociedade, do seu país, no período que antecedeu a Revolução Francesa. Naquele momento, o Estado francês se encontrava assim organizado. O primeiro Estado era a igreja, o segundo estado era a nobreza e o terceiro estado era o povo. Aí aqui o primeiro mundo, seguindo a hierarquia, o primeiro mundo vai ser a galera muito rica, né? A galera muito rica, desenvolvida, capitalista, industrializada. O segundo mundo vai ser a galera socialista, União Soviética, né? E os países ali do leste europeu, que eram também socialistas. E o terceiro mundo, a galera capitalista, o bichinho estava alheio, né? Mais pobres, né, com condições de vida mais precárias, enfim. São os países subdesenvolvidos, que também a gente não fala mais esse termo, mas enfim. São a galera do terceiro mundo. E o Brasil estava onde? Onde o Brasil estava? Estava no primeiro mundo, no segundo mundo ou no terceiro mundo? E aí? Onde é que a gente estava dessa classificação? Valendo 5 décimos. O Brasil estava em qual mundo? Primeiro, segundo ou terceiro? Ah, mas vocês nem olham para aqui, tem um spoiler já, vocês não olham, não diz nada. Oi. Som. Oi. Vocês estão aí? Mas é claro. Oh, meu Deus do céu. O Brasil estava no terceiro mundo, né? Brasil, México, Argentina, bichinha. Estava também no terceiro mundo. A galera em cima do muro, subdesenvolvido, mais pobre, né? Isso aí, lembrando que isso é um período pós-Segunda Guerra Mundial. O Brasil ainda não tinha essa figura de país emergente, não. E mesmo que fosse, não estava dentro ainda dessa galera do primeiro mundo, não. Estava ali no terceiro mundo, certo? Mas isso aqui não existe mais. Terminou a Guerra Fria, acabou essa regionalização aí. Então, olha como é que funcionava no mapinha do mundo. Primeiro mundo, ó, Estados Unidos, Canadá, grande parte aqui da Europa, né? Principalmente a parte da Europa ocidental, que é a Europa mais rica, a parte oeste, aqui esquerda do mapa da Europa. Aí tinha também Japão, Coreia do Sul, tigres asiáticos, né? E aqui, ó, na Oceania tem a Austrália e Nova Zelândia, fazia parte do primeiro mundo. A galera ali que era capitalista e bem industrializado. Aí aqui em vermelho, o segundo mundo, né? Aqui na América a gente vai encontrar aqui Cuba, né? Cuba, no mundo socialista. Segundo mundo. E pronto. E o terceiro mundo, né, vai ser aí formado pelo resto do mundo, todinho. Ou seja, a galera, como eu falei, a galera em cima do muro. A galera que era capitalista, mas que era muito pobre. Não tinha grande poder de decisão no mundo, do globo, né? Subdesenvolvida capitalista. E entra quase todo mundo. A África quase toda, a América quase toda, né? Grande parte da Ásia também entra dentro aí do terceiro mundo. Então, vamos lá. Continuando. Como eu falei para vocês, foi criada essa galera do terceiro mundo, né? Eles criaram um grupo. Grande parte deles criaram um grupo chamado Grupo dos Não Alinhados. E aí é isso que vai falar agora. Os não alinhados era aquela galera que nem se alinhava ao primeiro mundo e nem ao segundo mundo. Por isso que eu digo que eles eram em cima do muro. O terceiro mundo era meio que em cima do muro. Eles eram assim, ficavam só olhando, se divertindo com a corrida espacial, com a corrida armamentista, olhando, ixi, que massa, olha. A União Soviética conseguiu mandar o primeiro homem ao espaço. Aí, de repente, os Estados Unidos mandam o primeiro homem à lua. Ixi, que massa, ficou lá só aplaudindo. Eita, massa e tal. Mas não fizeram assim, não tomaram nenhum posicionamento, né? Eles criaram esse grupo aí dos não alinhados, porque, de certa forma, eles se achavam prejudicados nesse cenário aí da Guerra Fria. Prejudicados porque eles não tinham poder nenhum de decidir sobre nada, praticamente. Né? E é isso que está explicando aqui. Ó. A expressão terceiro mundo foi amplamente utilizada durante o período pós-Segunda Guerra Mundial para designar o conjunto de países subdesenvolvidos. Essa expressão ganhou força em 1955, mesmo ano que foi criado o Pacto de Varsóvia, com a realização da Conferência de Bandung, na Indonésia, que reuniu 29 países, desses aí que, né, faziam parte do terceiro mundo. Um terço da população mundial, da Ásia e África, que firmaram, né, na época, a política de não alinhamento às superpotências, ou seja, a gente não vai se alinhar a nenhum de vocês, nem ao primeiro mundo, nem ao segundo mundo. A Conferência de Belgrado, na Sérvia, em 61, já 6 anos depois, criou oficialmente o movimento dos não alinhados, né, o movimento dos não alinhados. Surgiu realmente em 61. Mas, na verdade, em 55, eles já meio que já começaram isso, né? Os grandes idealizadores, pensadores desse movimento foram os governantes da Índia, da Iugoslávia e do Egito.
Entre os principais objetivos dos não alinhados estava o quê? Combate à pobreza, a busca pelo desenvolvimento econômico deles, apoio às lutas nacionais por independência e a oposição ao imperialismo e ao neocolonialismo, que estava sendo promovido por quem? Pela galera do primeiro mundo. Esse movimento reuniu 115 países ao todo, né, ao longo do tempo. Os seus membros representavam 55% da população do planeta e quase 2/3 dos membros, dos países membros da ONU. Mesmo assim, ainda não tinha esse poder todo, né, porque nenhum deles ali estava dentro do primeiro mundo, todos eles são do terceiro mundo, no momento, né, ali, subdesenvolvido e capitalista. Não tinha grande poder decisório, digamos assim, no cenário político e econômico mundial. Ainda existe isso? Existe mais não, né? Existe mais não, óbvio. Não existe mais não. Não existe mais essa classificação de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, né? Acabou a Guerra Fria, acabou essa regionalização. Quando acaba a Guerra Fria, que acaba essa regionalização, vai surgir uma nova regionalização, que vai ser a regionalização que divide o mundo em norte e sul, que é essa linda aqui, ó, divisão norte e sul. Agora, com o final da Guerra Fria, acaba o quê? Esse mundo bipolar, esse mundo marcado por dois grandes polos socioeconômicos do globo, né? O mundo capitalista e o mundo socialista. Na verdade, a União Soviética também, com o final da Guerra Fria, a Guerra Fria acaba em 89, mas a União Soviética vai acabar em 91. Logo depois vai ocorrer o fim do socialismo e tudo mais, então vai ocorrer uma crise do mundo comunista, do mundo socialista, e, de certa forma, aquela ideia de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, ela vai ser, né, posta de lado, aquilo ali vai desaparecer. E vai surgir uma nova classificação, que é essa daqui, que vai dividir os países conforme o critério socioeconômico, né, que vai dividir aí conforme a condição de vida, a economia dos países, né, enfim, em dois grupos. Os países do norte, por que países do norte? Porque grande parte dos países ricos do globo realmente estão no hemisfério norte, aí chamaram de países do norte. Mas lembrando que essa linhazinha aqui, que é essa linha social aí, né, ela não delimita aí, ela não é a linha, ela é o equador social, na verdade. Ela não é que nem o Equador que a gente tem, né, dividindo a Terra em dois hemisférios. Repare que a Nova Zelândia e a Austrália estão dentro dos países do norte, mas, na verdade, estão no hemisfério sul. Então, são os únicos, na verdade, né, que estão aqui, faz parte dos países do norte e está no hemisfério sul. Mas a gente vai ver que grande parte dos países ricos realmente estão aqui no norte. E grande parte dos países pobres vão estar aqui no hemisfério sul, por isso que eles vão ser chamados de países do sul. É claro que essa classificação ela não é mais utilizada hoje em dia. Ela passou a existir com o final da Guerra Fria, mas pouco tempo depois ela deixou de ser utilizada. Não se utiliza mais esse negócio de classificação do mundo entre países do norte e países do sul, certo? Isso aqui já é uma coisa muito arcaica. Como eu falei, o que a gente utiliza hoje é uma divisão que divide o mundo, né, os países,